Então vamos ter batismo. Ah, pastor, mas não é muito em cima da hora? Não é algo que a gente tinha que fazer um estudo, umas 2 aulas, umas 3 aulas? Irmão, Filipe chega para o eunuco está lendo Isaías. Filipe fala assim: você entende o que você está lendo? Ele fala assim: como que eu vou entender? Ninguém me explica. Já estou pegando um gancho de outra coisa que eu vou avisar, né? Como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E Filipe fala assim: aqui está falando de Cristo. Aqui está falando de uma nova vida, de um novo nascimento. E você pode ter essa nova vida. E o eunuco fala assim: e o que eu preciso para me batizar? Tem um monte de água ali, ó, não dá para me batizar ali. E Filipe vai lá e batiza o eunuco. Não fez 3 semanas de estudo, não fez nada, porque o importante do batismo é entender que é você receber essa nova vida de Cristo, é você aceitar essa nova vida de Cristo. Pastor, mas eu tenho vícios ainda. Queridos, se eu aprendi um pouco nessa minha caminhada com Cristo, é que eu não vou conseguir fazer nada sozinho para depois mudar, para depois receber a Cristo. Tudo que eu conquistei, tudo que eu me livrei com Cristo. Então se você, pastor, eu tenho vícios ainda, eu preciso me livrar dos meus vícios, vai lá, se batiza. Mostra para o mundo que você quer mudar, mostra para o mundo que você quer uma mudança verdadeira na sua vida. E o Espírito Santo vai fazer a obra que ele tem que fazer. Não tente fazer a obra do Espírito. Amém? E pegando o gancho de que não há ninguém que me ensine, né? Nós estamos com um projeto, queridos, de evangelismo. Chegou já 30 Bíblias essa semana. E nós vamos fazer um projeto de evangelismo que vai envolver a igreja. Como que vai funcionar? Talvez eu expliquei na semana passada, mas não ficou bem claro como que vai funcionar. Nós arrumamos algumas Bíblias bem simples, né? Umas Bíblias bem simples, baratas, para a gente poder distribuir. E eu tenho um estudo de plano de salvação ali, onde explica o que é o pecado, no que o pecado afetou a nossa vida, né? Qual foi o plano de Deus em relação a essa separação do homem com Ele, a história de Cristo, do sacrifício de Cristo, o que nós precisamos, a resposta que nós precisamos dar. Então é um estudo básico, mas completo em relação ao plano de salvação. E para que serve isso, pastor? Nós vamos distribuir essas Bíblias? Não. Nós vamos fazer o seguinte: se você tem um vizinho que não conhece a palavra, ou tem um familiar que não conhece a palavra, ou encontrou alguém na rua que falou para você que está precisando de algo, está precisando de Cristo, você vai vir até nós, a pastora vai ceder para você uma Bíblia dessa, com esse estudo, e com as marcações nos textos que esse estudo cita, para que você leve essa Bíblia para a pessoa, você explique para essa pessoa onde que está cada coisa, né? Essa semana ainda eu vou fazer algo para facilitar um pouco mais, e você vai ofertar essa Bíblia na vida dessa pessoa. Amém? Vai ter umas 3 Bíblias, já está garantida. Amém, queridos? Pastor, mas é que eu não sou evangelista. Irmão, se você, deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Se você não é evangelista, você não é crente. Essa é a grande verdade. Se você não tem vontade de falar do amor de Cristo, você não é crente. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, ao enviar os seus discípulos, aqueles que caminharam com ele, falou assim: ide por todo mundo e fazei discípulos. Ou seja, a ideia de Deus para o crente não é encher igreja, não é fazer membros de igreja, é fazer discípulos. E para fazer discípulos você tem que caminhar com eles, assim como Jesus caminhou. Se essa verdade foi tão boa para você e transformou a tua vida, por que você não tem desejo de fazer com que mais pessoas aceitem? Queridos, vou dizer uma coisa para você: um dos grandes problemas da igreja hoje é o exclusivismo. A igreja está salva e os outros estão no inferno, e está tudo bem. Mas não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu fosse alcançado, para alcançar pessoas. Jesus morreu na cruz do Calvário
para que eu fosse alcançado para fazer outros discípulos, servir pessoas que nós não gostamos, servir pessoas. Eu lembro uma vez nós estávamos de mudança e eu arrumei uma kitnet aqui na meia praia, muitos anos atrás, e o síndico do prédio era terrível, irmão, terrível. Mas que ponto, pastor, que ele é terrível? Eu estava subindo com a mudança e deu vontade de jogar ele lá de cima, mais ou menos assim. E eu falei assim: amor, não vai rolar, não vai dar. Era um senhor já de idade avançada, crica, né, e tal. Hoje eu já estou começando a entender ele, porque eu estou começando a ficar com idade avançada, não, né, fisicamente, mas na cabeça já tem uns 90 anos. Mas ele começou a encher as paciências de falar de tudo e que tudo tá. Eu falei assim: amor, não vai dar certo. Não vai dar certo. A Alanis era pequenininha, tinha 5 anos, eu acho. Não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Respirei fundo, convidei ele a se retirar da minha casa, já tinha pago o aluguel. Falei assim: dá licença da minha casa aqui. E passamos alguns meses, queridos, de uma forma bem complicada. Nós passávamos pela porta da casa dele, ele abria a porta e reclamava de alguma coisa. E eu falava: misericórdia, o que o Senhor está querendo de nós aqui? E o que o Senhor está querendo de nós, irmão? Me diga, o que o Senhor está querendo de nós? Que leve a palavra, que leve o amor de Cristo. E um dia a Alanis falou assim: mãe, eu quero escrever uma carta para... Quase que falei o nome dele. Vocês não vão conhecer mesmo, mas tudo bem. Quase que eu escrevi eu quero escrever uma carta para ele. Tá bom. Escreveu uma carta, colocou embaixo da porta, ele não estava, colocou embaixo da porta. Saímos, quando nós voltamos, quando nós chegamos no andar dele, ele abriu a porta e falou assim: Dona Michele, ele falava assim, né? Fala ainda, porque ele ainda é vivo. Porque vaso ruim, né? Demora para... Tadinho. Dona Michele, o que é isso daqui? Eu quero saber o que é isso daqui. E era uma cartinha com desenho, umas palavrinhas de Jesus, uns negócios e tal. Obrigado. E daí a pastora explicou, falou assim: não, minha filha resolveu escrever para você, né, uma cartinha de amor aí, o amor de Jesus, o amor de Cristo. Ele é um bandista. E ele falou assim: então fale para essa menina aí, que não pare de escrever essas cartinhas para mim. Aquele jeito bruto, né, e tal. Queridos, se eu ligar para ele agora e falar assim: seu Jurandir, falei o nome dele, né? É que vocês não vão conhecer. Eu preciso, sei lá, 100 mil reais. Ele vai me dar esses 100 mil reais. Eu não vou pedir, irmão. Estou precisando, 100 mil reais, pagava uma parcela aí das contas, que a gente tá atrasado. Mas é só um exemplo. Por quê, queridos? A confiança que nós ganhamos dele. Quando ele estava doente, ele chamava nós para orar lá na casa dele. Chamava nós para orar, nós ia lá orar por ele, cheio de imagens da Umbanda, né? A casa dele cheia de imagens da Umbanda. Ele falava: ore por mim, e a gente ia lá, orava. A gente evangelizou o neto dele, levou o neto dele para a igreja. Ele nunca quis ir, né? Ele é meio receoso. Mas agora eu pergunto, queridos, e se nós nos calasse? Se nós nos calasse? Se nós sabemos uma verdade e nós não queremos comunicar essa verdade? Hoje nós vivemos, eu não estou pregando ainda, né? Estou dando os avisos só. Mas hoje nós vivemos num mundo onde a verdade é relativa, é ou não é? É relativa. Como que nós deixamos a verdade ser relativa? O que significa, pastor, a verdade relativa? Que cada um tem a sua verdade. Irmão, só existe uma verdade. Mas por que isso aconteceu? Porque o crente que diz conhecer a verdade relativizou a verdade. Sabe quando que começa isso, queridos? Quando nós conhecemos a verdade do alto, quando nós conhecemos as Escrituras, mas não praticamos. E quando nós não praticamos, isso é a pregação, né? Mas é o spoiler lá do final. Nós distorcemos
a verdade, para que a verdade caiba no meu estilo de vida, irmão. Para que a verdade caiba no meu estilo de vida. Então eu distorci a verdade. Mas nós fomos chamados para proclamar a verdade, queridos. Para falar da verdade de Cristo, para falar do amor de Cristo. Nós não fomos chamados para condenar ninguém para o inferno, queridos. Nós não fomos chamados para condenar ninguém para o inferno, sabe por quê? Porque Jesus nos tirou de lá, não foi força nossa. Foi Jesus que nos tirou do inferno. Foi Jesus que nos tirou da morte, não teve influência nossa, não foi nós que fomos bonzinhos o suficiente. A Bíblia diz assim, ó, estando nós num charco de lodo, estando nós afundados no pecado, o Senhor nos resgatou, era lá que nós estávamos. E se você conhece uma pessoa ruim, quem sabe você tem um seu Jurandir aí na tua vida, quem sabe você tem aí uma pessoa que fez mal para você, que é ruim com você, que é chato com você, a única forma dessa pessoa ser transformada é através da palavra de Deus sobre a vida dela. Mas então eu vou orar para que Deus venha e fale. Deus já veio e falou. Os profetas já vieram e falaram. O seu próprio filho veio e falou e deixou a bola com alguém. Com quem que ele deixou? Com a igreja, irmão. Você, a igreja de Cristo, é a manifestação da palavra de Deus neste tempo. Por isso, você tem que falar, irmão. É a tua boca que ele vai usar. Amém? Está aqui a Bibliazinha, ó, a pastora mandou aqui. Uma Bíblia bem simples, queridos. Nós recebemos algumas ofertas para comprar essa Bíblia. Então nós compramos 3 caixas dessa Bíblia aqui. Aqui está, né, o plano de salvação. Esse plano de salvação, ele tem alguns tópicos, né, que diz assim, o problema, o pecado e suas consequências. Ele vai falar sobre o pecado. Fala, todos pecamos, a Bíblia é clara em Romanos 3:23, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. A solução de Deus, Jesus Cristo. E a resposta que eu tenho que dar, arrependimento e fé. O resultado dessa posição, nova vida e vida eterna. E daí no final diz, como você pode responder agora? E tem uma oração aqui para a pessoa entregar a vida a Cristo. Amém, queridos? É algo bem básico, mas eu creio que vai impactar a vida das pessoas que o Senhor colocar no teu caminho aí. Então, pastor, falei com minha vizinha lá e eu não sei falar do Evangelho, não sei falar da Bíblia, não sei como falar, pastor. Você vem aqui, a gente vai entregar a Bíblia ali, vai estar o estudo ali, vai ser facinho. Né? Nós vamos colocar algumas marcações já para a pessoa conseguir abrir a Bíblia no texto, no versículo que está ali no planinho de salvação, para que ela também pegue esse hábito. E eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu quero colaborar. Se você quiser ajudar para a gente comprar a Bíblia, cada caixa de Bíblia é R$74, vem 10 Bíblias dessa daqui, é R$7,40 cada um. Nós já temos 30, então como não vai ser algo que nós vamos distribuir a esmo, né? Nós vamos fazer de uma forma organizada, eu creio que esse 30 aí vai durar ainda, né? Até o fim do ano talvez dure, talvez não, talvez você, né? Deus coloque muitas pessoas na tua vida, que no nome de Jesus isso aconteça. Mas se você quer ajudar, nos procure, amém? Já todas essas Bíblias que nós compramos agora, nós ganhamos, foi doação dos irmãos, e isso é uma bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? Estejam intercedendo por esse momento. Por quê, queridos? Nós precisamos pregar o Evangelho para as pessoas que não conhecem. Na nossa ideia, parece que todo mundo já conhece o Evangelho, querido, mas você conversa com pessoas assim que elas não têm noção, né? Elas estão basicamente como as pessoas lá em Nínive, né? Que não discerniam a mão direita da mão esquerda, é Nínive, né? As pessoas não discerniam a mão direita da mão esquerda, queridos. E é isso que as pessoas têm vivido hoje. E nós temos que ser essa resposta. Amém? Você vai ser essa resposta? Glória a Deus. Então você que tem tua Bíblia aí, abra lá no livro de Atos.
Pastor, eu quero me batizar, não sou batizado ainda. Procure a pastora, tem que ser hoje, amém? Tem que ser hoje para dar o nome, porque vai ser domingo que vem. Pastor, mas como que é? Eu tenho que vir com que roupa? Como que vai acontecer? Você dá o nome e a pastora vai mandar todas as informações para você durante essa semana. Atos capítulo 17. Agora vai vir um cara com cara de Jesus ali, para você vai vir uma profecia da braba. Quase, né? Na próxima. Já é para criar coragem. Conseguiu abrir lá? Atos capítulo 17, versículo 16. Diz assim: enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhe pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto, senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião no Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente esse a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pela mão dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, e a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas, os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Porquanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao entendimento. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Amém? Até aí, depois nós vamos comentar o resto do versículo. Queridos, quando eu estava escrevendo esse texto, talvez alguns irmãos já vão falar assim: mas pastor, escrevendo,
essa pregação, você já pregou sobre isso, né? Eu já preguei sobre muita coisa. Mas quando eu estava escrevendo esse esboço, eu me peguei realmente lembrando que eu preguei isso daqui há um tempo atrás. E eu, sempre quando acontece isso, né? Às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro, mas isso é a questão da minha neuropsicopedagoga, que ela está querendo fechar o diagnóstico comigo aí, né? Minha excelentíssima esposa tenta me convencer todos os dias que eu tenho problema, mas se for um problema só, tá ótimo, né? Eu acho que eu tenho vários problemas. Então, às vezes eu não lembro. Mas sempre quando acontece isso, de eu ler o mesmo texto, às vezes para o pregador é meio complicado. Porque o pregador fala assim, poxa, de novo, o mesmo texto, as pessoas vão estar cansadas de ouvir a mesma coisa. Mas sempre quando acontece isso, eu falo assim, Deus quer falar alguma coisa diferente, alguma coisa que eu não percebi na vez passada. E eu quero passar para vocês algo que Deus falou muito ao meu coração lendo esse texto. Falou muito ao meu coração estudando esse texto, meditando nesse texto, né? Sempre quando eu vou ler, eu procuro ler uns capítulos anteriores, uns capítulos posteriores, eu gosto de entender bem. E nesse texto, o contexto desse texto é que Paulo está numa viagem missionária. Paulo está viajando, pregando o evangelho em toda a cidade que ele chega. E ele passa por Tessalônica, né? Eu preguei sobre os bereanos esses tempos atrás, então ele passa em Tessalônica, vai para Bereia, e de Bereia ele vai para Atenas. Cidades de contexto muito diferente, né? Muito diferente. A gente falou sobre Tessalônica e Bereia, mas Atenas é muito diferente das demais, né? Atenas é uma cidade grega, onde, né, como todos os gregos, lógico, tem o conhecimento, o entendimento como a base da sua vida. Saber, né, é a base de todo o seu viver. Para você ter uma noção, até eu escrevi, coloquei aqui, que o status nas cidades gregas, em Atenas, não era você ter dinheiro. O status nessas cidades é você ter tempo para pensar. Então as pessoas mais ricas eram as pessoas que ficavam na praça conversando. Essas eram as pessoas mais ricas. Hoje, se você vê uma pessoa, né, 3 horas da tarde numa praça conversando, fala assim, pô, o cara não tem trabalho, né, não tem nada para fazer. Mas as pessoas mais ricas eram as pessoas que tinham tempo de pensar. Então eram as pessoas que tinham funcionários ou escravos ou empregados para fazer as suas tarefas enquanto ela se dedicava única e exclusivamente a um objetivo, que era pensar. O problema disso é o quê? O problema não é pensar, na verdade a igreja tem que voltar a pensar, irmão. A igreja de Cristo, ela precisa voltar a pensar. Não só a igreja de Cristo, mas como eu sou pregador da igreja, né? Eu sou um pastor que cuida da igreja de Cristo, eu sempre vou levar para essa questão que a igreja precisa pensar. Mas na verdade o mundo todo parou de pensar, irmão. O mundo todo ele só pega discursos prontos, ideias prontas. É polarizado e quando a gente fala de polarização é inevitável falar de política. Então quando você pensa, quando você fala uma coisa, a pessoa já categoriza em 2 colunas, é ou não é? É 2 colunas, esquerda ou direita. A tua fala, o teu pensamento precisa se encaixar nesses 2. Esses dias eu estava ouvindo um pastor, eu gosto muito de ouvir ele, e ele estava num debate, numa entrevista. E o entrevistador falou assim, você é calvinista ou você é arminiano? Que são 2 correntes teológicas, né, no cristianismo. 2 das principais correntes teológicas. Uma diz, assim eu vou ser bem raso, irmão, porque não é esse o tema da mensagem. Uma diz que nós somos predestinados à salvação, ou seja, Deus escolheu alguns para se salvar. Né? E outros dizem que você tem que ter um esforço para se salvar, não um esforço de obras, mas você recebe a Cristo e consequentemente pode negar a Cristo também, né?
uma das vertentes diz que você não pode negar Cristo, é o amor irresistível, né, que te atrai e tal. Enfim, e isso é uma discussão muito grande no meio da igreja, né? E eu achei incrível a resposta desse pastor. Ele falou assim, pois é, você é calvinista ou é arminiano? No que você acredita? Ele falou assim, eu não acredito nessas coisas aí não. Eu não acredito nessas coisas aí. E eu falei, cara, é a melhor resposta do mundo. Ele falou assim, eu não acredito nessas coisas, porque eu não acredito em duas questões distintas que a Bíblia trata, porque ora, querendo ou não, a Bíblia trata e parece que tudo é no modelo calvinista, é ou não é? Você lê alguns versículos, você fala assim, não, predestinação. Mas de repente você lê outros versículos e fala assim, não, peraí, não é predestinação. É livre-arbítrio, ou livre-agência, como diz o calvinista. E daí ele fala assim, eu não acredito nessa polarização, eu acredito na junção de ideias, na junção de pensamentos, em duas faces de uma mesma moeda. E deu analisando isso, falei assim, cara, isso é a pura verdade. Eu não me encaixo em nenhum quadro político, irmão. Não me encaixo. Por quê? Porque eu analiso e eu sou verdadeiro naquilo que eu analiso. Então aquilo que é ruim, aquilo que é bom, aquilo que é errado, aquilo que é certo, não importa quem está fazendo. E isso a igreja precisa voltar a pensar, irmão. Volte a pensar enquanto há tempo. Ano que vem tem eleição, irmão. Misericórdia, irmão. Os irmãos se pegam na unha nas eleições, irmão, porque um apoia um fulano, outro apoia ciclano. Apoia quem você quiser, vote em quem você quiser, irmão. Não estou nem aí para o teu voto, não estou nem aí para quem você apoia. Só, por favor, volte a pensar, irmão. Não pega videozinho pronto da internet, fica compartilhando videozinho pronto, falando mal do outro lado. A verdade mesmo é que ninguém presta, irmão. Ninguém presta. Para de defender gente. Ninguém presta. Todos têm seus desejos escusos. Pastor, mas não tem um deputado que presta, não tem. Tem, irmão, tem. Achei já? Não achei. Mas deve ter algum escondido por aí. Não, pastor, eu conheço um que, meu Deus do céu, irmão, eu sou um cara avesso à propaganda, sabe? Sou avesso à propaganda, não gosto de propaganda. Então eu não compro uma coisa porque eu ouvi alguém falar bem dela. Não sei se você é assim, mas ninguém me convence a comprar uma coisa que eu não preciso, por exemplo. A pastora falou isso fora no culto passado, no anterior, né? Que as pessoas ligam e falam e insistem, daí tem todas as maneiras, né? Não fala o preço para dar valor ao produto. Não, eu não caio nessa, irmão. Se eu estou precisando de alguma coisa, eu vou lá e compro. Se eu não estou precisando, não tem nada que me faça comprar. Eu lembro uma vez que uma marca de alarme, câmera, nós estávamos sem alarme, sem câmera aqui na igreja, e eu lembro que eu vi uma propaganda de uma marca aí, que tem monitoramento e tal, e eu mandei uma mensagem, né? Falei assim, eu quero saber mais. Ele falou assim, deixe o seu WhatsApp, que entramos em contato, ou deixe seu e-mail que nós vamos mandar uma proposta. Era isso, a propaganda era essa. Deixe seu e-mail que nós vamos mandar uma proposta. Eu falei assim, ótimo, detesto receber ligação, não atendo. Irmão, se você me ligar, eu não atendo. Não adianta. Mas é emergência, manda um zap lá, pastor, emergência. Mas me ligar, não gosto. Porque eu sou da época que telefone só ligava, irmão. Então agora que ele não só liga, mas dá para mandar mensagem, melhor receber mensagem. Amém? Amém? Se cuida aí, irmão, se você está acostumado a me ligar. Ninguém está acostumado a me ligar. Mas enfim, coloquei lá todos os meus dados, passou 5 minutos, o que aconteceu com a empresa? Me ligou. Eu falei assim, vocês não vão mandar pelo e-mail a proposta? Eu quero saber da proposta pelo e-mail. Não, nós ligamos para as pessoas para falar da proposta. Falei, não,
me manda lá no e-mail que daí eu respondo. Ela falou, não, mas é que assim. Eu desliguei. Quando eu desliguei, me mandaram uma mensagem. Porque não sei o que. Eu falei assim, deixa eu falar o seguinte, mandei um áudio, né? Que na minha idade a gente já manda áudio. Mandei um áudio, falei assim, se vocês forem a única empresa de segurança do mundo, e se depender as minhas coisas de serem guardadas por vocês, eu não contrato o serviço de vocês. Nunca! Se vocês me derem de graça, eu não quero. Se vocês me pagar, eu não quero. Se vocês me derem um bônus, se vocês me derem, eu não quero mais. Daí o vendedor, né, falou assim, ai senhor, mas aconteceu que eu só liguei para você. Eu falei assim, não. Você disse que ia fazer uma coisa e fez outra. Você não é confiável. Você não é de confiança. É ou não é? Agora eu pergunto para vocês, irmão. A gente vê a política, tudo tem um segundo plano, né? Tem uma oratória, né? A propaganda, irmão. A propaganda é que eu vou fazer tudo por você, vai ser uma maravilha. Mas existe o plano de fundo dessas questões. Por isso nós precisamos pensar, irmão. Quando nós deixamos de pensar na Bíblia, nós deixamos de pensar na sociedade também. Daí nós pegamos tudo pronto. Ano que vem vai ter eleição, eu já estou vendo. Os irmãos mandando um videozinho no grupo e eu tendo que falar, irmão, isso é inteligência artificial, irmão, isso aí não é de verdade, não. Eu sei que você gostaria muito que fosse verdade. Eu sei que você gostaria muito que esse político que você odeia falasse isso que ele falou, mas ele não falou. Porque agora nós vivemos, passou 4 anos da eleição passada, né? E agora nós vivemos a era da inteligência artificial, irmão. E eu tenho certeza que você recebe videozinho que você não percebe que é inteligência artificial. Às vezes tem videozinho que você tem que voltar mais uma vez para ver e falar assim, é inteligência artificial. E isso vai acontecer com os políticos, irmão. Vão fazer videozinho do fulano falando absurdos e você vai falar assim, olha aí, o que ele está falando. Eu vou falar que é mentira, irmão. Você se cuida, eu vou falar que é mentira. Mas pastor, essa mentira ajuda o nosso outro candidato. Irmão, você não me conhece. Você não me conhece, eu sou pela verdade. Amém? O que eu estou falando de política? Nada a ver com vocês que ficam rateando aí. Os atenienses eram conhecidos pelo pensamento. Só que não é só pensar, irmão. Você tem que ter uma base para o que pensar. Eu não vou ensinar você a pensar, porque se eu ensinar você a pensar, automaticamente você não está mais pensando. É ou não é? Mas a base de como você enxerga as coisas. Quem aqui já fez curso de tiro? Ninguém vai te chamar de direita, extrema direita. Já fez curso de tiro, né? Se você chamar o irmão de extrema direita, porque ele vai, irmão, respira, pastor. Quem fez curso de tiro sabe que você não pode mirar com qualquer olho, né? Você não pode escolher, agora eu vou mirar com o esquerdo, depois vou mirar com o direito. Não pode, né? Por quê? Porque você tem um olho dominante. E dá uma diferença grande, você já fez o exercício, né? Você coloca a mão, tapa um olho e tal, você vê a diferença que dá quando não é o olho dominante. Por que eu estou falando isso? Porque a tua perspectiva das coisas molda o teu pensamento, queridos. Se você enxerga as coisas de um jeito, a tua cabeça, o teu cérebro vai trabalhar para que aquilo dali seja reforçado, para que aquilo dali seja verdade, mas no fim das contas você vai errar o alvo, irmão. Você vai errar o alvo. O jeito que você pensa. Por isso que a Bíblia é muito clara, irmão. E aqui eu estou falando de Bíblia, não estou falando de nada além disso. A Bíblia é muito clara. Se você está em Cristo, você tem que pensar nas coisas da onde? Do alto, onde Cristo está. Como que as coisas funcionam no alto? Como as coisas funcionam no reino? Como as coisas funcionam na verdade da Bíblia? Eu acho incrível como tem crente que conhece a Bíblia, tem a Bíblia, lê a Bíblia de vez em quando, né? Não é sempre também, que é muito grande.
mas eu tenho uns versículos que eu gosto, pastor. Mas quando ele é perguntado a respeito de como ele administra a empresa dele, ele não fala de Bíblia. Quando é perguntado sobre como ele lida com o casamento dele, ele não fala de Bíblia. Como que isso é possível, irmão? Nós fomos chamados para uma cultura, e essa cultura é cultura. Ah, pastor, você é muito radical. É, exatamente isso. Eu sou muito radical, porque ou eu sou ou eu não sou. Não tem meio termo. Não tem naturalizado crente, né? Ah, eu sou do mundo, mas eu sou naturalizado a crente. O que isso significa? Significa que eu não sou crente, irmão. Não sou, nunca fui. Crente é aquele que vive a cultura do reino e entende que se Deus deixou palavras milenares para nós hoje, que para mim fazem muito sentido ainda, é porque a direção da nossa vida está sobre essas palavras, irmão. Está sobre essas palavras. Já quase saí da introdução, logo eu passo para a palavra. Eu tenho que acelerar, né? Alguns filósofos chamaram Paulo para uma conversa, porque eles queriam entender o que Paulo estava falando. Paulo chega na cidade, vê um monte de ídolo, a sociedade toda baseada na inteligência, na sabedoria humana. E daí eles chamam, os filósofos chamam ele e falam assim: eu quero saber o que está acontecendo. A primeiro momento parece que eles estão com fome, né, de saber da palavra, né? Mas quando nós lemos o texto, nós vemos que não. Fala assim: o que esse tagarela está falando aí? E o texto é muito pontual, porque fala assim, ó, no 21, porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto, senão falar e procurar saber da última novidade. O irmão sabe da última novidade? Nós vivemos uma sociedade hoje, irmão, que só quer saber de novidade. O pastor vai pregar... Se o pastor vai pregar uma palavra dos evangelhos, dos 4 evangelhos, hoje o culto não vai ser fácil, porque eu já ouvi tanto desses evangelhos. Imagina se o pastor começa a pregar sobre salmos. Meu Deus do céu, salmos. Se o pastor chega aqui e fala assim, ó, abra a tua Bíblia em Salmo 23, você fala assim, misericórdia, eu sei decoro o Salmo 23, por quê, irmão? Novidade, nós queremos a última novidade. Daí sabe o que nós pegamos? Nós pegamos um pastor fazendo um videozinho pela internet, falando absurdos, abobrinhas, e daí vemos para o nosso pastor e fala assim, ó, pastor, você viu isso daqui? Que incrível que esse homem fala. Olha, esse homem fala coisas assim, ó, que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu lembro uma vez, eu era adolescente, final do culto, fui lá cumprimentar o pastor, que eu era desses, eu era, né, bem coroinha do pastor. Lá cumprimentar o pastor e escutei uma conversa, que tinha uma irmã lá falando com o pastor, escutei uma conversa. Foi uma última novidade, irmão. Maravilhoso. Contar a fofoca para vocês. A irmã chegou para o pastor e falou assim, pastor, você não acredita. Eu assisti um filme de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo. Pastor, que filme lindo, tremendo. Porque eu nunca tinha ouvido ninguém, nem você, pastor. Eu só ali do lado, né, escutando. Falei assim, o pau vai pegar, só quero ouvir. Eu não ouvi nem você pregando que Jesus se apaixonou por Maria Madalena com amor assim de homem para mulher. Apareceu no filme. E você nunca pregou, nunca ouvi nenhum pregador falar disso. Daí o pastor olhou para ela com toda a calma do mundo e falou, irmã, eu não preguei porque não está na Bíblia, irmã. E daí eu vi que ela murchou, né? Ela deu uma murchada porque ela não tinha pensado, cogitado na hipótese de um filme não ser real. Lá na década de 90, para quem é mais velho, né?
os atores das novelas apanhavam na rua quando eles faziam um personagem mal, sabia? Tem vários relatos que os atores faziam um malvadão na novela, passava na rua, o pessoal jogava coisa neles, porque as pessoas não conseguiam entender o que é ficção e o que é realidade. Não conseguem entender o que é ficção e a realidade. E essa irmã assistiu o filme, eu não sei se você já assistiu esse filme. Não é bem que Jesus, né, mas quase que ele namora, ele flerta com Maria Madalena, assim. Tem uns, né, esquisito, muito esquisito. Mas as pessoas não entendem que se não está na Bíblia, irmão, o pastor, o pregador da internet fala coisas. Essa semana eu vi que Adão, Eva e a serpente eram um trisal. Eu falei, tá. Pastor falando com convicção, falando sobre Caim, que na verdade era filho de Eva com a serpente, e Abel daí era filho de Eva com Adão, né? E aonde que está escrito? Está escrito lá no livro de Enoque, não sei o quê. Eu falei assim, tá bom. E sabe qual que é o problema? Queridos, heresia vai ter aos montes por aí. Mas agora o crente acreditar em coisa que não está na Bíblia, irmão. Meu Deus. Não estou falando de vocês. Estou, falando para nós orar pelos crentes. Que nós não, nós é só o que está na Bíblia. Só a Escritura, né? Só o que está na Bíblia. Mas o problema de abrir concessões para ouvir quem não é fiel às Escrituras, o problema disso é que nós vamos construindo uma massa que alicerça a nossa forma de viver, irmão. E ao invés de nós vivermos pela palavra, que foi a palavra que nos deu vida, nós vivemos por filosofias que estão à beira da palavra. Mas qual o remédio para isso? Paulo, ele dá o remédio para isso. No versículo 22, sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou. E aqui quem não gosta de humorista, fala assim, não, humorista não é de Deus. Paulo foi um grande humorista. Porque ele falou assim, caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muito religiosos. Credo, pastor, mas que piada que ele contou. Ele falou assim, numa sociedade baseada em racionalidade, vocês estão cheios de deuses por todas as partes. Aquilo que vocês se orgulham de dizer, nós somos racionais. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia ser ateu está na moda, irmão. Porque a ideia de ser ateu hoje é que ateu é o inteligente e o crente é o burro. O ateu é aquele que usa a racionalidade para dar ideia às questões. E o crente é aquele que usa o abstrato para explicar o mundo que vive. Na verdade não, irmão. Se a tua fé é abstrata, não é fé. Se a tua fé, não, mas a minha fé não pode se ver. Não, só porque não se pode ver, não quer dizer que não existe, que é abstrato. Porque a Bíblia, o que a Bíblia fala da fé em Hebreus? A fé é o firme fundamento. Se a fé é o firme fundamento, não pode ser abstrato, irmão. Porque se você construir alguma coisa sobre algo que não existe, um fundamento que não existe, ela vai desmoronar. Então a nossa fé precisa ser a certeza. Outra tradução fala que a fé é a certeza. E se alguém vir falar para você sobre a sua fé, você tem certeza do que você vive? Tem certeza do que você acredita? Você tem certeza? Você tem como rebater? Não discussões, queridos, porque tem discussão que não vale a pena, irmão. Tem discussão que não vale a pena. Eu não discuto mais. Algumas questões eu não discuto mais. Falo assim, irmão, fechou, é isso aí. Porque não vale a pena, sabe? O que vai mudar sobre isso? Eu cada vez mais, eu sempre fui uma pessoa muito prática, irmão. Sempre fui uma pessoa muito prática.
que hoje, no linguajar bonito, né, que se fala, sou pragmático. Pragmático é aquela pessoa prática, ela tem um pensamento prático. Por exemplo, nós estávamos viajando lá para minha cidade, fui visitar minha família um tempo atrás, e começou a chover muito aqui. Começou a chover muito, e começou a alagar as ruas. Vocês lembram? Esse tempo atrás começou a alagar as ruas. E eu, pelas câmeras, comecei a ver a água entrando dentro de casa. A água começou a subir a calçada. Aí a vizinha falou assim, ó, me arruma uma chave que eu vou lá e ergo os móveis, ergo tudo lá para não queimar nada, para não estragar nada. Eu falei, pois é, minha chave está com o meu sogro. Então fala para o teu sogro trazer aqui, meu sogro está ilhado, a casa dele, o apartamento dele, prédio, já está todo cheio de água em volta. E daí a pastora que não é, né, cada um é diferente, lógico, não existe certo e errado, mas a pastora falou assim, meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? Eu olhei para ela e falei, vou dormir, vou deitar e dormir, era de madrugada já. Vou deitar e dormir. Ela falou assim, mas como que você vai dormir? As nossas coisas, a nossa casa, vai entrar água na nossa casa, vai inundar tudo. Falou assim, pois é, mas eu não posso fazer nada. Eu não tenho o que fazer. E se eu não tenho o que fazer, por que eu vou ficar me preocupando com aquilo que eu não posso fazer, irmão? Não posso. Nós nos preocupamos com coisas que nós não conseguimos mudar, irmão. Daí o pastor fala assim, ó, irmão, você tem que orar. Daí o irmão fala, é verdade, isso daqui eu não posso mudar, então é só me restaurar. Não é só me restaurar, irmão. A nossa fé precisa ser uma prática, e a nossa vida tem que estar alicerçada na fé, porque a fé é o firme fundamento. Então quando alguém vem para você e fala assim, ó, eu estou com um problema, o que você fala para ela? Aí vai falar da tua fé, irmão. Chega uma pessoa lá do teu trabalho e fala assim, meu Deus, hoje eu estou triste. O que você fala para ela? Eu também. O crente gosta de dar testemunho, né? O crente parece que quer mostrar para as pessoas que está pior do que elas. A pessoa fala assim, meu Deus, estou com um problema lá em casa, está terrível. Você fala assim, você tem que ver eu. Nossa, que testemunho maravilhoso, irmão, que você está dando pro... Ah, pastor, mas só que assim, ó, já que você falou que é prático, eu também sou prático. Então, eu não tenho o que falar, porque eu também estou passando por problema. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu posso estar passando o pior problema da minha vida, eu vou estar em cima desse altar pregando a palavra. Por quê, pastor? Porque a palavra é maior do que eu. A palavra sempre vai ser maior do que eu, vai ser maior do que os meus problemas, vai ser maior do que tudo. Posso terminar a palavra e ir lá para o quartinho chorar. Posso fazer isso. Posso terminar a palavra, ir para minha casa e me debulhar em lágrimas. Posso fazer isso. Mas aqui em cima, a palavra de Deus é maior do que eu. Por isso, quando você vai falar para alguém, não é hipocrisia você falar assim, deixa eu orar por você quando você está precisando de oração. É porque a tua missão é maior do que o teu problema, irmão. Cuide primeiro da vida do outro. Ore por ele. Qual a solução você dá para as pessoas quando elas te pedem ajuda? Qual é a solução? Eu estou com um problema financeiro. Tenho agora um seminário do Pablo Marçal que ó, você vai mudar a tua vida financeira. Ah, pastor, então você não acredita que o seminário do Pablo Marçal, a reunião do Pablo Marçal muda a vida financeira? Claro que muda, irmão. Olha a vida financeira dele. Mudou. Através dos que pagam o curso dele. Né? Então, claro que muda. Agora, você vai mudar a tua vida financeira? Daí já não sei. E eu estou falando do Pablo Marçal só porque é o mais famosinho, mas é que tem muito, né? Tem muito. O que você fala para a pessoa quando ela fala assim, ó, eu estou com um problema na minha família, estou com um problema na minha casa, estou com um problema no meu casamento, o que você fala? Irmão, daí você fala assim, pastor, eu não falo nada porque 5 minutos atrás eu estava brigando com meu esposo, com a minha esposa. O que vai fazer mudar a tua história
é entender o poder da palavra de Deus, irmão. E por que eu estou falando tudo isso? Eu já vou encerrar. Não estou me detendo muito no meu esboço aqui. Mas por que eu estou falando isso? Porque assim como o ateniense era um povo religioso, e aqui Paulo ele vai falar assim, ó, que eles eram dedicados aos seus deuses, eles eram dedicados aos seus templos, ao cuidado dos seus templos. Você pode ler ali no texto. Ele falava assim: só que vocês têm um altar no meio de todos esses deuses que vocês construíram, que vocês idealizaram, e esse altar é ao Deus desconhecido. Sabe qual que é o nosso problema, irmão? Nós idealizamos vários deuses para nós. É o Deus que prospera, é o Deus que faz, é o Deus que abençoa, é o Deus que isso, é o Deus que aquilo. Mas quando as pessoas nos perguntam sobre o nosso Deus, qual altar nós revelamos para ela? Deus desconhecido, irmão. É o Deus desconhecido, eu não sei nada do meu Deus. Mas Deus não abençoa? Claro que abençoa. Mas Deus não prospera? Claro que prospera. Mas Ele não é só isso. Nosso Deus não é um Deus fragmentado. Ele é um Deus que prospera e você precisa saber por que Ele prospera. Ele é um Deus que abençoa, mas tem que saber quando que Ele abençoa. Porque eu não sei se você sabe, se você acha que é um Deus só de bênção, Ele também amaldiçoa, e daí? Não, Deus não, mas irmão, quer ler na Bíblia aqui? Nós temos várias passagens disso. Principalmente quando ele fala assim: a bênção e a maldição estão na tua frente. O que isso significa? Que nós precisamos escolher. Nós que escolhemos. Nós que direcionamos a nossa vida conforme nós achamos melhor. Mas nós falamos do que Deus faz, mas temos um altar no nosso coração que desconhece aquilo que Deus é. Paulo chega para o ateniense e fala assim: ó, vocês têm muitos deuses. Todos eles foram feitos de ouro, de prata, de bronze. Todos eles foram idealizados pela mente humana. Eu acho incrível isso, porque nós pensamos com a mente da época, né? E o que Paulo estava literalmente dizendo é que um artesão foi lá e moldou esse Deus, esculpiu esse Deus, forjou esse Deus. É isso que Paulo está falando. Mas para a nossa época, que nós falamos assim: não, nós não somos idólatras. Essa palavra continua verdadeira, porque ele fala assim, ó: aquilo que você idealizou. E idealizar não é necessariamente construir. Idealizar é uma forma de pensamento, irmão. Qual Deus que você idealizou? Qual Deus que você idealizou? Qual é esse Deus? Eu vi um ateu que eu acho que ele crê em Deus. Ele só não suporta crer em Deus. Por quê? Porque ele não conhece a Deus. Num debate ele falou assim, ó: eu não consigo acreditar num Deus que é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e consegue ver uma criança sendo abusada e não fazer nada. Isso não abalaria a nossa fé também, se você parar para pensar? Muitas pessoas já sofreram abuso e pensar que Deus é onipresente estava lá. E por que isso abala a nossa fé? Porque nós não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos a Deus porque a ideia de Deus não é intervir na vida do homem. A ideia de Deus é fazer com que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e ele se volte ao Senhor. Essa ideia, mas Deus interviu em várias questões. Deus interviu em várias questões em relação ao seu propósito eterno, não pontual, irmão. Não pontual. Mas Deus pode? Deus pode. Deus pode. E quando nós falamos sobre isso, sentei com um pastor esses dias, pastor que eu não conhecia, conheci naquele momento, sentei na mesa, fui almoçar, e ele falou assim: pastor, eu passei por uma luta muito grande esses anos atrás, alguns anos atrás, acho que uns
10 anos atrás. A minha filha saiu de casa e ela negou a Cristo, negou o Evangelho, se desviou, foi viver mundo mesmo, foi viver as coisas lá do mundo. E eu não soube lidar com isso, eu não sabia o que fazer. E eu e minha esposa ficamos muito abalados e tal. Ele contando a história. Ele falou, mas pastor, ela voltou para casa, ela está de volta para a igreja. Só que agora ela tem um filho, ela engravidou e o marido não quer ir para a igreja, mas nós estamos acolhendo ela, a criança. E eu só ouvindo aquilo dali, né? Ao que daí eu pensei, vou dar um conselho para o pastor. Não sei se eu posso, né? Mas eu fui dar um conselho para o pastor. Ou uma perspectiva, eu não sou muito de conselho, irmão. Não gosto muito de dar conselho, porque conselho é uma imagem pronta daquilo que eu estou vendo da situação. Eu gosto muito de fazer as pessoas pensarem na situação, ou até pensar de uma outra forma, analisar um outro contexto. E eu falei, pois é, pastor. Aconteceu tudo isso, foi terrível, mas agora eu pergunto para você, e essa criança que nasceu? E se o propósito de Deus fosse essa criança? Se essa criança que nasceu tem um propósito de ganhar milhares de almas para Jesus, como que essa criança ia nascer se não fosse assim? Como que essa criança ia nascer se não fosse assim, irmão? Me diga. A vida do ser humano, ela é guiada por um propósito maior, amém. E é guiada pelas escolhas que cada homem faz. Deus escolheu não interferir, irmão. Deus escolheu não interferir. Eu sempre brinco aqui, que eu falo assim, que quando uma pessoa está doente, eu oro, que ela está com dor de barriga, dá dor de cabeça nela. E dor de barriga, continua. Você fala assim, por que isso não acontece? Na sexta-feira eu estava falando com outro pastor, conversei com muito pastor essa semana. E esse pastor, nós estávamos falando de várias coisas, nós nos conhecemos há muitos anos já, muitos e muitos anos. Nós estávamos falando da igreja, do pensamento da igreja, da forma da igreja, do jeito da igreja. E uma das coisas que nós conversamos é justamente, na verdade, ele se retratou com algo que ele fez para mim. Ele congregou com a gente um tempo, daí depois ele foi para um outro ministério. Mas daí ele falou, ele se retratou meio que não querendo se retratar, ele não pediu perdão. Ele falou assim, olha o que eu fiz com você. Pô, eu fiz isso com você, traí a confiança de você. E daí eu falei para ele assim, você sabia que eu dou teu testemunho na igreja? Só quem vai pegar aí. Eu falei assim, eu dou o teu testemunho na igreja, de como que você fez algo que foi errado, mas como Deus converteu isso em bênçãos para a igreja. E ele olhou para mim e falou assim, eu achei que eu tinha feito mal para vocês. Eu falei, não, talvez você tenha feito mal para nós. Mas esse mal que você fez parte de um propósito, para que nós pudéssemos atingir o objetivo, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente passa tanta coisa ruim na nossa vida, mas nós não podemos parar nas coisas ruins, irmão. Nós não podemos parar nas coisas ruins, nós precisamos avançar. Tudo aquilo que nos para, vai se repetir na nossa vida, irmão. Nós temos um propósito, amém? Você está comigo aí? Nós já estamos encerrando. Acorda o irmão que está ao teu lado, fala assim, acorda mais um minutinho. Diga assim, quando o pastor fala que vai terminar, 45 minutos ele já termina. Queridos, as coisas não podem nos parar. Uma das coisas que eu levo para a minha vida, sempre, é que nada vai me parar. Porque eu entendo que nós temos um propósito, amém? Um propósito que está estabelecido no Senhor, de se
aliançar com a vontade, com o querer dele, amém? Você está nesse propósito? Tudo aquilo que nos parar vai se repetir, porque o inimigo ele não está contente com a gente, irmão. E eu não quero colocar medo em você, mas o inimigo ele não está contente com uma pessoa que está desejando cumprir a vontade do Senhor. Só que o inimigo tem um problema, tem vários problemas, né? Principalmente o fim deles. O fim dele é o maior dos problemas para ele. Mas se você for parar para pensar, ele já não rasga nada, né? Usa essa expressão ainda, não rasga nada? Não, né? É, da minha época lá, da vida louca, quando eu falava em gíria. Não rasga nada. Ele não tem, eu não consigo achar uma outra palavra que se encaixe com isso. Ele não, né? Ele não está nem aí, por quê? Porque ele já sabe que ele está condenado, amém? Só que o que acontece? Ele não pode tocar em você, o inimigo não pode tocar em você. O diabo não pode tocar na tua vida, irmão. Não pode tocar na tua saúde, a não ser que Deus permita. Não pode tocar na tua vida, nos teus... Nada, ele não pode tocar em nada, por quê? Porque a vida que você tem é de Cristo, amém? Só que ele é um estrategista. Tem um pastor que ele fala assim que o diabo, ele é diabo de velho que ele é. Porque quanto mais velho você fica, mais estrategista você fica, né? Ele é estrategista, então ele observa, queridos. Ele fica observando a nossa vida. E quando ele vê que alguma coisa nos parou, eu parei porque eu fiquei sem dinheiro. Fala, opa, o dinheiro para ele. Então o que vai acontecer com a vida dessa pessoa, irmão? Meu Deus do céu, é só problema financeiro. Nada vai dar certo mais. Por quê? Porque, teoricamente, ele não quer que você vá para o inferno também, porque ele não quer você lá. Você ama a Deus, ele não quer você lá. Ele só não quer que você cumpra o propósito de Deus. Ele não quer que você cumpra a vontade de Deus. Ele não quer que você seja aquilo que Deus escolheu que você fosse. E por isso ele fica te enrolando, irmão. É igual Sansão, sabe? Você vira espetáculo para o mundo, o crente vira espetáculo para o mundo quando ele não cumpre a vontade do Senhor. Porque daí ele fica girando rodas, né? Rodas de moinho, fica girando no mesmo lugar, entretendo o mundo, falando assim, ó lá, ó, diz que é crente lá, ó. Diz que é crente tudo quebrado. Diz que é crente, ó, separou. Diz que é crente, ó, faliu. Ó, diz que é crente, ó, mas ó, como que é os filhos? Nós viramos espetáculo para o mundo, por quê? Porque nós não tomamos posse daquilo que verdadeiramente nós somos, irmãos. Sansão cego, amarrado, sendo entretenimento para os outros, ora ao Senhor, fala, Senhor, me ajuda a cumprir o teu propósito. E o que a Bíblia fala sobre esse momento de Sansão? Que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Que nós não precisamos esperar estar cegos, amarrados, girando em círculo, para ver verdadeiramente o que o Senhor tem para nós, irmão. Eu vou só ler esse último finalzinho aqui para a gente encerrar com algum sentido, senão... A Bíblia é o nosso manual de fé, porque a Bíblia descreve exatamente como Deus agiu, como Ele falou, como Ele se manifestou, para que com esses parâmetros nós venhamos a decidir se vamos ou não vamos segui-lo. Para isso que serve a Bíblia, irmão. A Bíblia não serve para você manipular ela, fala assim, aqui diz isso, mas não é bem isso que a Bíblia quer dizer, não. A Bíblia é para você ler, analisar o que está escrito e falar assim, ó, eu quero servir a Deus, ou então eu não quero servir a Deus. É isso, só isso. Ah não, mas eu não gosto do jeito que Deus fez para tal coisa. Irmão, quem somos nós para gostar? Ou nós aceitamos a Cristo, ou nós aceitamos a Bíblia, ou nós aceitamos a Deus, ou não.
Hoje as pessoas querem introduzir na doutrina, a sua doutrina nas coisas de Deus. Então eles querem fazer o que Deus não falou, o que Deus não liberou, o que Deus não consentiu. Por isso que uma grande parte dos crentes se ofende quando a Bíblia é realmente pregada. Os crentes se ofendem quando a Bíblia é pregada. Por que, pastor, que essa igreja não está lotada de gente? Por que não está socada? Por que não está assim, nós não temos mais lugar? O pastor não está anunciando, ei, vamos alugar um galpão maior, porque não cabe mais as pessoas aqui. Porque eu tenho um compromisso com a palavra, irmão. E a palavra nos dias de hoje não agrada as pessoas. Não agrada. Daí elas vão para uma outra igreja, onde filosofias são pregadas. E daí elas falam assim, essa daí é boa. Essa palavra é boa. Irmão, a palavra de Deus precisa te confrontar. A palavra de Deus precisa te arrancar do lugar de comodismo. A palavra de Deus precisa te arrancar do pecado. Porque a Bíblia diz que é os vossos pecados que fazem separação entre eu e você, diz o Senhor. É os vossos pecados. Agora, se eu aliso os pecados dos irmãos, irmãozinho, está tudo bem. Está tudo bem. Ô pastor, eu traí a minha esposa. E acontece, né? E o dízimo, você trouxe hoje? Não vou fazer isso, irmão. Não vou fazer. Não vou agradar as pessoas, porque eu quero agradar o Senhor, irmão. Porque vai ter um dia que não é vocês que vão estar frente a frente a mim. Vai ter um dia que é o Senhor que vai estar na minha frente, falando assim, o que você fez com aquilo que eu entreguei para você? Irmão, entre ter medo de você e ter medo de Deus, eu sei, às vezes eu prego, os irmãos fazem uma cara feia, mas irmão, por isso que a gente colocou o café lá, porque cara feia é fome. Não, queridos, eu tenho medo daquele dia, de chegar diante do Senhor e Ele falar assim, você não pregou a minha palavra, você pregou filosofias, você abrandou a minha palavra, você diluiu a minha palavra. Por isso que eu vou dizer para você, você não vai vir aqui para escutar uma banda boa tocar, né? Principalmente quando é eu. Quando é o pastor Eber lá e a pastora Aline, né? O pessoal aí toca bem. Vocês não vão vir aqui para ver uma banda boa tocar, vai ser eu, tchon, 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 os irmãos aí. Você não vai vir aqui ver uma ouro, né? Estou incomodado com aquele buraco ali, a pastora falou, tampa esse buraco ali. Eu falei assim, não, deixa mais um pouco, né? Mostrar os defeitos. Ontem eu vim aqui, passei tinta nas trincas aqui da parede, daí agora ficou mais escura a tinta. Então, ao invés de ficar uma trinca branca, ficou um risco preto. Você não vai ver um som maravilhoso que vai tremer assim aqui dentro do teu coração. Mas uma coisa eu prometo para você: a palavra de Deus vai ser pregada aqui nesse lugar. Se for boa para você ou se for ruim para você, se confrontar a tua vida ou se acalentar o teu coração, vai ser a palavra de Deus. Eu não quero saber do teu dízimo, eu não quero saber da tua oferta, porque o teu dízimo e a tua oferta é você e Deus. Eu não estou nem aí para isso. O que eu quero saber realmente é de pregar a palavra, porque eu creio que a palavra é transformadora, irmão. Quem me tirou das drogas foi a palavra de Deus, não fui eu que saí. Quem fez o milagre na minha vida foi a palavra de Deus. Quem transformou a minha história foi a palavra de Deus. Por isso eu tenho compromisso com a palavra. Por quê? Porque eu sei que tudo que você está vivendo, tudo que você está enfrentando, tem solução sim, mas é somente através da verdade, somente através da palavra de Deus, irmão. Agora eu pergunto para você, eu tenho algumas perguntas aqui, para a gente encerrar. O que teu Deus te pede? O que Ele ensina? Presta atenção aí. Qual o desejo do coração de Deus? Qual é a forma de servi-lo?
O Deus que abriu o mar, tirou água da rocha, derrotou exércitos, fez de pessoas insignificantes grandes homens e mulheres de Deus. O Deus que fez tudo para ser conhecido, um Deus que fala, que se manifesta, que se importa, que ama, que salva, um Deus que não poupa esforços para trazer os seus para perto. Esse Deus ainda hoje é desconhecido pelos seus. Embriagados por tantas filosofias, deixam de usufruir de um Deus de perto. E para encerrar, vamos abrir no livro de Oséias. Oséias no capítulo 6. No versículo 3. Diz assim. Vou dar mais um tempo para os irmãos. Oséias, um dos profetas menores. Oséias no capítulo 6, no versículo 3. Diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Irmão, eu faço um convite para você nessa manhã. Conheça o Deus que você serve, irmão. Conheça o Deus que você serve. Por quê? Porque muito daquilo que sumiu das igrejas, que é a manifestação da presença de Deus, que é a manifestação dos milagres de Deus, é porque o povo que ali se reúne não conhece o Deus que serve. Eu sou pai, temos vários pais aqui, mas nós estamos vivendo uma fase com a Zoe de entendimento do que é a correção, né? A gente sempre corrigiu ela, mas agora ela está mais inteligente. Ela está entendendo um pouco sobre a correção. E uma das coisas que eu vejo nos olhos dela, que é difícil dela assimilar, é o amor na correção, irmão. É muito difícil para a criança assimilar. Porque a criança assimila que o amor é afago, o amor é carinho, o amor é beijo, o amor é abraço. Mas dá para ver nos olhinhos dela que quando eu corrijo ela, ela me olha com uma ideia de: por que você parou de me amar? Sabe? E é uma coisa tão fofinha, né? De uma criança de 4 anos, que nós, crentes adultos, vivemos todos os dias. Não conhecemos a Deus, porque Deus só é Deus para nós quando nós recebemos uma promoção no trabalho. Deus só é Deus para nós quando aprova o financiamento em 84 vezes do carro novo que nós tanto sonhamos. Deus só é Deus quando eu recebo um bônus no trabalho. Deus só é Deus quando eu consigo fazer a viagem dos meus sonhos. Deus só é Deus quando as coisas boas estão acontecendo. Mas quando as coisas... Olha que interessante, porque quando as coisas ruins estão acontecendo, o que nós falamos que é? O inimigo se levantou na minha vida. Puro capiroto, puro diabo, olha ó, tudo dando errado, puro diabo. Ô irmão, tua vida é de quem, irmão? Tua vida é de quem? É de Deus a tua vida ou não é? Deixa eu falar uma coisa. O Deus que criou todas as coisas através da sua palavra, você acha que ele ia deixar o diabo mexer naquilo que é dele, irmão? Muito daquilo que está acontecendo na nossa vida é o próprio Deus.
E nós estamos olhando com o olhinho assim para Ele, dizendo: por que você deixou de me amar? Como a Zoe faz, menina de 4 anos. Conhecer a Deus é entender que muito mais do que a nossa felicidade, Deus quer que nós cumpramos um propósito, irmão. Se você tiver uma vida triste, 80 anos que você viva, de uma vida triste, mas for salvo, Deus fala assim: cumpri o meu propósito. Porque muitos de nós, queridos, não conseguem ser alegres e ser salvos ao mesmo tempo. Muitos de nós não conseguem ser prósperos e ser salvos ao mesmo tempo. Muitos de nós não conseguem ter riquezas e servir a Deus ao mesmo tempo. Por isso eu digo uma coisa para você: talvez eu te ofenda falando que o Deus desconhecido é o Deus que nós mais servimos na igreja. Mas quando Oséias traz essa palavra, nós adquirimos um entendimento que não é só conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Por que você faz o que você faz? Por que você fecha o olho na hora da oração? E as canções que nós cantamos, será que elas estão sendo palavras direcionadas a Deus? Ou será que você nem lembra e nem prestou atenção nas palavras que estão sendo faladas? Deus, Ele pede de nós nessa manhã um culto racional, mas não com a racionalidade do mundo, mas com uma racionalidade bíblica, de fazer porque nós entendemos o que se faz. As crianças estão lá embaixo, eu vou orar por você, eu quero que você tenha um tempo lá. Eu preguei demais, eu sei, mas eu quero que você tenha um tempo para ver. Por quê? Porque nós estamos fazendo com aquela geração o que não fizeram com a gente. Nós estamos ensinando eles quando levantar as mãos, saber por que está levantando as mãos. Quando dobrar o joelho, saber por que está dobrando o joelho. Quando falar aleluia, saber por que está falando aleluia. Quando falar glória a Deus, saber por quê. Nós estamos ensinando as crianças a ter um culto racional e bíblico, porque nós não fomos ensinados a isso. Mas nós que não fomos ensinados, nós vamos tomar uma posição, amém? Nós vamos tomar uma posição e adorar a Deus por entendimento, amém? A fé não vai ser algo abstrato, um sentimento. A fé não vai ser um sentimento mais, amém? A fé vai ser uma certeza e a base de tudo que nós vivemos. Se você crê assim, se coloque de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Obrigado. Sei que não é fácil ser confrontado, mas se eu fui confrontado, por que eu não posso confrontar vocês, né? Mas entenda uma coisa: por mais que nós falamos de algo difícil, por mais que nós vemos que cada palavra é dura, existe alegria em servir a Deus, irmão. Existe alegria em servir a Deus. Só que é uma alegria que não é passageira, que não é momentânea. Eu até escrevi isso em algum lugar no meu esboço, o qual eu não li, lógico, né? Mas muitos de nós trocamos um bem-estar permanente por algo, é ou não é? Nós trocamos por algo passageiro. Pessoas que largam o casamento por um prazer momentâneo. Pessoas que têm nos vícios ou até na riqueza o prazer que Deus pode dar perpetuamente. Pastor, você é feliz? Foi aqui? O R. Então não é amor, é amo. Obrigado, irmão. As pessoas perguntam: pastor, você é feliz? Eu já falo para a pessoa assim: você tem tempo para a gente conversar? Por quê? Porque eu tenho que saber o que é felicidade para a pessoa. Eu tenho que saber qual a perspectiva de felicidade dela. Por quê? Se a tua perspectiva de felicidade é uma cobertura na minha praia, não sou feliz, irmão. Se a tua perspectiva de felicidade é um salário grande todo mês, não sou feliz.
Se a tua perspectiva de felicidade é um carro do ano, ou um carro esportivo, ou um carro que chame atenção, não, irmão, não sou feliz. Mas se você tiver um tempo para me explicar a minha perspectiva de felicidade, irmão, você vai entender o quanto eu sou feliz. Porque ser feliz e ser próspero não é ter tudo. Ser feliz e ser próspero é estar satisfeito. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você estiver satisfeito, você vai estar melhor do que 99% de todas as pessoas que você encontra. Se você achar um lugar para estar satisfeito. Porque o que as pessoas estão vivendo hoje é correr atrás do vento, irmão. Elas estão correndo atrás de algo que ela nem sabe aonde que está e como que é. Mas se você está satisfeito, oh glória, me ofereceram para ganhar mais, mas eu vou ter que trabalhar algumas horas a mais e não vou ter tempo para minha família. Eu nem preciso ganhar tanto, melhor eu estar com a minha família. Me ofereceram uma proposta, mas eu não vou poder estar perto dos meus filhos. Irmão, irmão, hoje, talvez isso venha com a idade, né? Você vai amadurecendo, mas hoje eu não troco mais nada pela minha família, pela minha casa. Mas se você trabalhar bem, quem sabe você conquista um carro, você sai do aluguel, pastor. Se tiver que pagar o aluguel pro resto da minha vida, eu vou pagar aluguel pro resto da minha vida, irmão. Mas a hora que a minha filha fala assim, pai, vamos na praia, não é bem a hora, porque ela já está pedindo há um tempo, né? Mas assim, eu falo assim, filha, vamos, eu tenho tempo. Eu estou vendo minha filha crescer, eu consigo ver cada passo e fase da vida dela. Glória a Deus por isso. E isso daí não tem preço, irmão. Porque isso daí eu não... Um dia eu posso conquistar tudo que eu quero. Vai estar lá. O carro do ano vai estar lá ainda. O apartamento na minha praia vai estar lá. Né? Muitos vão estar lá. Vai ter muito mais do que já tem. Né? Pela quantidade de obra que tem. Mas a minha filha não vai estar sempre ali. Ela não vai ser sempre, não vai ter sempre 4 anos, não vai ter sempre 5. O tempo vai passar, irmão. Então eu estou me preocupando hoje com as coisas que eu preciso aproveitar, para que as coisas que não são tão prioridade para mim, possam chegar um dia. E esse é o conselho que eu te dou antes dessa oração. Irmão, deixa tudo. Reduz a tua vida aí, o custo da tua vida, reduz. Reduz o custo da tua vida, mas viva. Porque a vida é uma só, irmão. Lembra que eu preguei no domingo passado, que eu não sabia se eu ia estar aqui? Estou! Mas vou deixar uma dica para a próxima semana. E eu vou fazer isso até um dia acertar, um dia eu acerto. Pode ser que semana que vem eu não esteja aqui. Se toda semana eu falar assim, uma hora eu acerto. Daí vocês vão falar assim, nossa, pastor, era um profeta. Ele estava sentindo alguma coisa já. Não, toda a vida eu falo a mesma coisa. Mas um dia você não vai estar aqui. Um dia eu não vou estar aqui. Porque a nossa vida é passageira aqui nessa terra, irmão. No que você está gastando a tua vida? Sirva ao Senhor, ao Deus, não um Deus desconhecido, um Deus de perto, um Deus de amor, um Deus de correção, um Deus de alinhamento, um Deus que quer transformar a tua história, a tua vida, um Deus que quer fazer algo diferente em você. Esse Deus é o Deus que eu sirvo. Tenho certeza que é o Deus que você serve, mas não deixe ele cair no esquecimento na tua história. Saiba o Deus que você serve. Amém? Posso orar por você? Quero orar por você, quero agradecer antes da oração aos visitantes, Carlos, Henrique e Tainara, é isso? Que Deus abençoe, obrigado por ter vindo. Vieram convidados por alguém? Eles? Mas não se envolva muito, né? São amigos, então cuida, né? Não, cara é gente boa. É policial? Você é policial? Você também? Os dois? Olha aí, gente, as investigações começaram. Se o tesoureiro puder consumir com os relatórios aqui, que Deus abençoe vocês grandemente.
né? Obrigado pela visita. Vocês deixaram o número de telefone lá embaixo? A minha esposa vai mandar uma mensagem para aquele número, e esse é o nosso contato pessoal. Pastor, precisando de uma oração, precisando de um conselho, de alguma coisa, conta com a gente gosta de servir as pessoas aí. Aproveita, venha mais vezes, consegue mais amizades, né? Pessoas assim melhores para ser amigo, e vai ser uma benção aí. Amém? Obrigado mesmo. Obrigado tanto vocês por ter vindo, quanto vocês por ter convidado. Sinal que gostaram, né? Senão, ou falar assim, ó, vamos lá ver aquele cara. Pensa no cara louco, né? Mas que Deus abençoe grandemente aí, e estamos seguros, né? Nós já tivemos policiais antes aqui, mas já foram embora. Agora nós estamos seguros novamente. Ou eles estão em perigo, ainda não sei, né? Mas que Deus abençoe grandemente. Tem mais alguém que nos visita hoje? Acho que não, né? Todo mundo de casa. Então nessa última oração, eu quero orar pela vida de vocês. Quero orar porque eu sei que os dias são maus, queridos, mas eu creio na igreja de Cristo, amém? Eu creio na igreja gloriosa. Eu não creio numa igreja, numa noiva toda manca, né? Toda capenga. Eu creio numa igreja gloriosa, e você é a igreja de Cristo. Por isso Deus vai levantar no nosso meio, vai levantar a nossa cabeça, vai levantar o nosso ânimo, desde que nós estejamos alinhados com o propósito, com a vontade do Senhor. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto, Pai. O Senhor não é um Deus desconhecido para nós conhecemos bem. O Senhor é o Deus criador de todas as coisas. É aquele que do nada fez com que tudo viesse a existir. Através da sua palavra lançada no vazio, todas as coisas vieram a existir, Pai. Tu és o Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança. Tu és o Deus que liberta, que salva, que restaura. Tu és o Deus que levanta. Tu és o Deus que se manifesta. Tu és o Deus que se importa. Tu és o Deus misericordioso. Tu és um Deus conhecido no nosso meio. Por isso eu coloco na tua presença a vida de cada pessoa aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida, o coração, a mente, a história de cada um aqui. Que a tua vontade se cumpra. Eu não sei daquilo que passa pelo coração e pela mente dos teus filhos, mas em nome de Jesus, que o Senhor possa adentrar no mais profundo. Que o Senhor possa adentrar nos locais não acessíveis ao ser humano. Que possa adentrar na mente e no coração dos teus filhos, Senhor. Para que verdadeiramente uma transformação aconteça de dentro para fora. Que o Senhor se faça conhecido na vida de cada um deles. Que a tua vontade, que o teu querer possa ser o alvo, o objetivo da vida de cada um deles. Porque na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias, como a tua palavra diz. Nós cremos que na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias, Pai. Para que o teu nome seja glorificado na vida de cada um, Senhor. O Senhor toca o coração, a mente, os olhos, os ouvidos de cada um. Que verdadeiramente a tua vontade se cumpra em cada lar. Que o Senhor possa restaurar a alegria de cada lar. Que os irmãos possam chegar em casa e possam ter naquele lar um pedacinho do céu, uma manifestação da tua glória e da tua presença naquele ambiente. Que as pessoas que vão visitar esses irmãos, quando chegar naquele lar, naquela casa, que o Deus conhecido, o altar do Deus conhecido, possa se manifestar, e que essa pessoa possa sentir a tua presença, Pai. Assim nós oramos, Senhor, por aqueles que estão doentes, que o Senhor seja cura. Assim nós oramos por aqueles que vão assistir essa gravação posteriormente, que o Senhor possa curar, restaurar e transformar a vida de todos. Assim nós oramos pelos ofertantes, pelos dizimistas da tua casa, que verdadeiramente, Senhor, o Senhor prospere grandemente a vida de cada um deles. E em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana que nós possamos conhecer a Ti e prosseguir em conhecer a Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que essa semana seja extraordinária. Vá em paz, que Deus abençoe. Não saia antes de abraçar umas 500 pessoas. Não esqueça de passar lá para ver o trabalhinho das crianças. E se precisar de alguma coisa, ora que Deus dá.
mas se precisar pode ligar também. Ligar não, mandar mensagem.